Olá a todos, meu nome é Felipe Raton, sou engenheiro civil com mestrado e doutorado na área de Engenharia de Recursos Hídricos pela Universidade Federal do Paraná e hoje vou falar um pouco para vocês sobre bacias hidrográficas, usos das águas e conflitos relacionados a esses usos. Esta apresentação foi dividida nos seguintes tópicos: bacia hidrográfica, ciclo hidrológico, balanço hídrico, recursos hídricos no Brasil, englobando a conjuntura atual dos recursos hídricos no nosso país, os diversos usos das águas, a situação da nossa infraestrutura de saneamento básico, os conflitos atrelados aos diferentes usos das águas, a gestão da água, a segurança hídrica e conclusões sobre o tema, com algumas recomendações da SEMAD. A bacia hidrográfica é a unidade fundamental de gerenciamento dos recursos hídricos. A bacia hidrográfica de um rio em uma determinada seção transversal é a superfície limitada por um contorno, o qual é definido pela topografia do terreno, dentro da qual toda a água precipitada, quando não é evaporada ou retida, escoa para aquela seção transversal, que recebe o nome de exutório. As imagens à direita representam uma bacia com o rio principal e seus afluentes, o contorno da bacia, denominado divisor de águas, e a seção exutória, que pode corresponder à foz do rio, quando este deságua no mar ou em outro rio, ou pode ser uma simples seção que contribui para uma outra bacia hidrográfica localizada a jusante. Assim, apesar da bacia hidrográfica ser um sistema extremamente complexo, ela pode ser simplificada como um volume de controle que importa precipitação e exporta vazão e evaporação. Esses fluxos são representados abaixo pelas letras P, Q e E, respectivamente. Nesse slide, à esquerda, são ilustradas as 12 regiões hidrográficas brasileiras, de acordo com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o CNRH. Cada uma dessas regiões compreende bacias e subbacias de diferentes rios espalhados pelo território nacional. Na figura da direita, também foram representados os limites político-administrativos dos estados da federação, os quais não coincidem com os limites das bacias hidrográficas, ou seja, muitas vezes uma bacia pode ocupar territórios de diversos estados, o que exige o estabelecimento de uma gestão integrada. O estado de Goiás, por exemplo, é subdividido em 4 principais bacias hidrográficas: a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Rio Tocantins, a bacia do Rio Araguaia e a bacia do Rio Paranaíba. Essas bacias, apesar de contemplarem Goiás, não estão integralmente no seu território, mas extrapolam suas divisas, englobando também outros estados vizinhos. Devido à grande extensão dessas bacias hidrográficas, elas foram divididas em unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos, o PGRHs, sendo cada unidade gerenciada por um comitê de bacia hidrográfica, conforme apresentado na imagem da direita. Cada bacia hidrográfica é definida por características físicas específicas, tais como área, configuração espacial, elevação, declividade, orientação, tipo de solo e sistema de drenagem. Variações individualizadas ou em conjunto dessas características promovem efeitos sobre o escoamento das águas na bacia. O tipo de solo, por exemplo, controla a infiltração, o armazenamento superficial, a água no solo e o armazenamento subterrâneo. A cobertura vegetal, evidentemente, está associada com o tipo e o uso do solo. Os efeitos combinados de todos os fatores físicos permitem a classificação das bacias como hidrologicamente pequenas ou grandes. O tamanho da área por si só não é um fator decisivo. Duas bacias hidrográficas de mesmo tamanho podem se comportar de maneiras totalmente diferentes. Em termos gerais, as bacias hidrologicamente pequenas são controladas pelo uso do solo, pela declividade do terreno e pelo overland flow, que é um termo em inglês utilizado para designar a água da chuva que escoa pela superfície antes de chegar aos rios e canais. Essas características têm uma forte influência na grandeza da descarga de pico na seção exutória. Em outras palavras, os efeitos de armazenamento nessas bacias são pequenos e elas são muito sensíveis à chuva, isto é, respondem rapidamente. Por outro lado, as bacias hidrologicamente grandes são caracterizadas por uma resposta mais lenta às chuvas, com predominância dos efeitos de armazenamento em cursos d'água e lagos. Pode-se dizer que elas são pouco sensíveis à variação da intensidade da chuva e ao uso do solo. O hidrograma apresentado à direita ilustra a variação das vazões ao longo do tempo para duas bacias com comportamentos distintos. A curva 1 representa uma bacia de uma área urbanizada, considerada hidrologicamente pequena, onde o pico das vazões é maior e ocorre previamente ao pico da curva 2,
referente a uma bacia hidrologicamente grande e sujeita a efeitos de armazenamento, os quais provocam o amortecimento e o retardo das cheias. Uma vez entendido o conceito de bacia hidrográfica, vamos agora falar um pouco sobre o ciclo hidrológico. Este fenômeno, extremamente complexo, pode ser resumido como a contínua circulação de água no planeta, que se processa devido à energia solar, mantendo um balanço entre o volume de água na Terra e a umidade atmosférica. Esta imagem ilustra de forma simplificada os principais processos físicos do ciclo hidrológico. Entre eles podemos citar a precipitação, que é a passagem de água da atmosfera para a superfície terrestre, através de chuva, neve ou granizo, a interceptação, que é a parte da precipitação que não atinge o solo, por ficar retida na vegetação, do volume de água que atinge o solo, uma parte infiltra, uma parte escoa sobre a superfície e outra parte evapora diretamente ou por transpiração das plantas. A água que infiltra no solo movimenta-se através dos vazios existentes, por percolação, e eventualmente atinge uma zona totalmente saturada, formando o lençol subterrâneo, também chamado freático ou artesiano, e contribuindo assim para o escoamento subterrâneo. Quando a intensidade da precipitação excede a capacidade de infiltração do solo, ocorre o escoamento superficial. Inicialmente, são preenchidas as depressões do terreno e em seguida inicia-se o escoamento propriamente dito, com a água procurando os canais naturais que vão formando os rios e finalmente dirigem-se aos mares. Neste processo pode ocorrer infiltração ou evaporação, em função das características físicas do terreno e da umidade ambiente. A água retida nas depressões também pode evaporar ou infiltrar. Evaporação é a transformação da água em estado líquido para o estado gasoso, através da energia recebida do Sol ou de outras fontes. É pela evaporação que se mantém o equilíbrio do ciclo hidrológico. Além disso, as plantas retiram umidade do solo para viver, e a utilizam em seu crescimento e eliminam na atmosfera sob a forma de vapor, processo esse denominado transpiração. Normalmente, utilizamos o termo evapotranspiração para nos referirmos à evaporação do solo somada à transpiração das plantas. A quantificação do ciclo hidrológico em uma determinada bacia hidrográfica é denominada balanço hídrico. O balanço hídrico pode ser simplificado como um balanço de massa, ou seja, a variação do armazenamento de água, representado pela letra S, em um volume de controle definido, como a bacia hidrográfica, corresponde aos volumes de água que entram nesta bacia, menos os volumes de água que saem da bacia. Consideramos a precipitação como entrada e as vazões superficiais e subterrâneas, em conjunto com a evapotranspiração, como saídas. Desta forma, a equação do balanço hídrico pode ser assim resumida. O volume precipitado em uma bacia é igual ao volume de água escoado pela sua exutória, mais o volume de água perdido por evapotranspiração, mais o volume retido e armazenado na bacia hidrográfica. Quando a equação do balanço hídrico é utilizada com dados anuais de precipitação e vazão, adota-se uma variação de armazenamento nula. Mas quando são utilizados dados mensais ou diários, essa variação de armazenamento precisa ser considerada nos cálculos, devido à variação sazonal da chuva ao longo do ano. Nessa tabela são apresentados dados gerais sobre o balanço hídrico nos diferentes continentes do planeta Terra. Nota-se a situação privilegiada da América do Sul como o continente com maiores taxas de precipitação, evapotranspiração e vazão, ou seja, com grande disponibilidade hídrica em relação aos demais continentes. Vamos falar agora sobre a situação dos recursos hídricos no Brasil. Como pudemos ver no slide anterior, nosso continente é privilegiado em termos de oferta de água e a situação do Brasil não é diferente. Entretanto, há uma distribuição heterogênea dos recursos hídricos no território nacional, com 80% da água superficial do país localizada na região hidrográfica amazônica. Isso, somado aos usos intensivos da água pelas diferentes atividades econômicas e aos problemas de qualidade da água decorrentes da poluição hídrica, exige ações de gestão dos recursos hídricos cada vez mais efetivas, o que requer o monitoramento desses recursos. A ANA, Agência Nacional de Águas e agora também de Saneamento Básico, de acordo com a Lei nº 14.026 de 2020, lançou recentemente uma publicação intitulada Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, a qual traz dados importantes sobre o setor, considerando o período de 2017 a 2020. Além disso, esta publicação constitui uma base técnica de referência para o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, cujo prazo de implementação vai de 2022 a 2040. A seguir, serão apresentados alguns dados interessantes provenientes desses estudos. O primeiro
primeiro deles é que no Brasil, aproximadamente 97% da população tem acesso à água encanada e 62% da população tem cobertura de esgotamento sanitário. Isso quer dizer que são aproximadamente 6 milhões de pessoas sem água encanada e 78 milhões de pessoas sem tratamento de esgotos. As águas de uma bacia hidrográfica podem ser utilizadas de diferentes formas. Os principais usos compreendem atividades como a irrigação, abastecimento humano, abastecimento animal, indústria, geração de energia, mineração, aquicultura, navegação, recreação e lazer. As parcelas utilizadas de água podem ser classificadas em 3 categorias: retirada, consumo e retorno. A imagem da direita apresenta as vazões em metros cúbicos por segundo, estimadas para cada uso e categoria, conforme dados de 2019. A retirada refere-se à água total captada para um uso, como para abastecimento urbano, por exemplo. O retorno refere-se a partes da água retirada para um determinado uso que retornam aos corpos hídricos, como, por exemplo, esgotos decorrentes do uso da água para abastecimento urbano. E o consumo refere-se à água retirada que não retorna diretamente aos corpos hídricos. De uma forma simplificada, é a diferença entre a retirada e o retorno. Um exemplo de consumo é a água retirada para abastecimento urbano menos a água que retorna como esgoto. O consumo, portanto, indisponibiliza água no tempo e no espaço. Porém, a parcela consumida também retorna ao ciclo da água, ainda que em um outro momento e de uma outra forma. Esta figura apresenta os percentuais de retirada de água pelos diferentes usos nas bacias hidrográficas brasileiras em 2019. Observamos que o principal uso de água no nosso país, em termos de quantidade utilizada, é a irrigação, correspondendo a quase 50% do total de água retirada. Esse uso corresponde à prática agrícola, que utiliza equipamentos e técnicas para suprir a deficiência de água para as culturas, e varia de acordo com a necessidade de cada cultura, tipo de solo, relevo, clima e outras variáveis. Em segundo lugar, vem o abastecimento urbano, correspondente a 24% do total de água retirada, o qual ocorre de forma concentrada no território brasileiro, acarretando crescente pressão sobre os sistemas produtores de água. É interessante ressaltar que 84% da população urbana brasileira é abastecida por mananciais superficiais. A indústria corresponde a quase 10% do total da água retirada e pode ser classificada em extrativa e de transformação. A mineração é a indústria extrativa de maior consumo de água no Brasil. Em relação às indústrias de transformação, a maior concentração está na região sudeste, seguida pela região sul. O aumento da população e das atividades econômicas intensivas em uso de água no Brasil tem promovido o crescimento das demandas hídricas, com consequente aumento do estresse hídrico. Nesse contexto, torna-se fundamental o gerenciamento do uso da água através de políticas públicas que tragam segurança hídrica ao setor, com sustentabilidade econômica e ambiental. Ao compararmos as demandas de uso da água em termos quantitativos e qualitativos com a quantidade de água disponível, obtemos o balanço hídrico, que é elaborado em suporte à gestão da água. A alta vulnerabilidade decorrente de um balanço hídrico desfavorável, associada a baixos investimentos em infraestrutura hídrica e períodos de precipitações abaixo da média, podem agravar a situação e conduzir a períodos de crise hídrica por escassez, como verificado em diversas regiões do país nos últimos anos. No contexto do saneamento básico, vale lembrar que a Lei nº 14.026 de 2020 atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil, atribuindo à ANA a competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento. O lançamento de efluentes nos corpos d'água, de esgotos domésticos ou industriais, é outro uso a ser considerado, por indisponibilizar o uso da água devido à poluição hídrica. Segundo dados de 2019 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 62% da população urbana do país tem acesso à rede coletora de esgotos, sendo que apenas 54% do volume total coletado recebe tratamento. Há, portanto, muito para se melhorar e evoluir no setor. A figura da direita apresenta a distribuição espacial das 3.668 estações de tratamento de esgotos localizadas em 2007 dos 5.570 municípios brasileiros. Observa-se que a maioria das ETs são formadas por reatores anaeróbios, representados em vermelho, ou lagoas de estabilização, representadas em verde,
os quais concentram-se em grande parte nas regiões sul e sudeste. Além dos usos consuntivos, que são aqueles que promovem a retirada de água e são, portanto, quantificáveis em termos de vazão, também temos os usos não consuntivos, ou não quantificáveis. Dentre eles, podemos citar os empreendimentos hidrelétricos, totalizando 1.362 aproveitamentos no Brasil, segundo dados de 2019, divididos entre CGHs, PCHs e UHS, a pesca, em suas diversas modalidades, englobando a pesca profissional, a pesca difusa ou amadora e o turismo de pesca. Esse é um uso não consultivo relevante, por exemplo, na bacia do Rio Paraguai, no Pantanal Mato Grossense. O turismo, envolvendo a pesca esportiva, a pesca recreacional e o turismo de lazer, através da navegação. E o transporte de cargas ou passageiros, através da navegação em hidrovias, utilizando embarcações de grande porte, como comboios e navios, mas também embarcações de médio e pequeno porte. Apesar desses usos não consultivos não promoverem a retirada de água, eles podem entrar em conflito. Como exemplo, citam-se os conflitos entre barramentos de rios e a pesca, já que os barramentos podem interromper ciclos migratórios dos peixes, com possíveis efeitos sobre a população da ictiofauna e sobre a economia da região. Por conta disso, são necessárias ações regulatórias e de gestão para garantir os usos múltiplos das águas nas bacias hidrográficas. Outra área de destaque quanto à presença de conflitos pelo uso da água é a Bacia do São Marcos, afluente do alto curso da UGRH Paranaíba, onde o principal conflito ocorre entre a irrigação e a geração de energia. Nessa área de planaltos, composta por rios de pequena vazão em áreas de cabeceiras, com expressiva redução na disponibilidade de água nos períodos de estiagem, a demanda por irrigação tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, diminuindo as vazões afluentes à usina hidrelétrica Batalha. Atualmente, esta região, juntamente com os afluentes do Rio Preto, no GRH São Francisco, corresponde ao maior polo de irrigação da América Latina. O gráfico da direita mostra dados sobre a variação temporal do número de conflitos pela água, em vermelho, e da quantidade de famílias atingidas, em azul, em todo o território nacional. Em 2019, foram registrados 489 conflitos pela água, com o envolvimento de aproximadamente 69.800 famílias. Nota-se que houve um crescimento desses conflitos da ordem de 77% em relação a 2018, enquanto de 2002 a 2014 a média era de 65 conflitos por ano, de 2015 a 2019 esse número chega a 254 conflitos por ano. Em relação à espacialização dos conflitos nas regiões brasileiras, ilustrado na figura da esquerda, a região Nordeste é a que mais sofre impactos, com quase 48% do número total de conflitos e 46% das famílias envolvidas, principalmente por conta da menor disponibilidade hídrica na região. Apenas 3 unidades da federação juntas, Minas Gerais, Bahia e Sergipe, somam 61% do total geral dos conflitos. Diante desse cenário, a gestão da água é essencial. Conceitualmente, a gestão é o processo pelo qual são estruturadas e organizadas as atividades e a participação social para o controle e a regulamentação do uso da água. Ela tem como objetivo garantir a oferta da água no presente e no futuro. A gestão integrada dos recursos hídricos depende da implementação de um conjunto de instrumentos de gestão que são citados na Política Nacional de Recursos Hídricos. Os instrumentos de gestão são organizados e planejados através do Plano de Recursos Hídricos, que é elaborado em nível nacional e estadual. Este plano define prioridades para a outorga de uso dos recursos hídricos, estabelece diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso da água e elabora propostas para enquadramento dos cursos d'água em classes de uso. Tudo isso a partir de um grande banco de dados denominado Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, o SNI-RH. Nesse processo de gestão, temos ainda os usuários dos recursos hídricos, que devem ser cadastrados e apresentar regularmente dados de uso, e os agentes fiscalizadores, que também contribuem para a manutenção e o funcionamento do sistema. Esses dados sobre os usos das águas no Brasil podem ser consultados na página oficial do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, no endereço eletrônico aqui apresentado. Um outro conceito importante é o de segurança hídrica, que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, existe quando a disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento às necessidades humanas,
a prática das atividades econômicas e a conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias. Esse conceito se desdobra, portanto, em 4 dimensões que balizam o planejamento da oferta e do uso da água em um território. As dimensões humana e econômica, relacionadas à existência de uma infraestrutura que garanta o acesso à água tanto para abastecimento humano quanto para o desenvolvimento de atividades econômicas. A dimensão ecossistêmica, relacionada à manutenção de uma adequada qualidade da água para o meio ambiente e para os demais usos. E a dimensão resiliência, que diz respeito à capacidade do território em lidar com eventos hidrológicos extremos. Os fatores que podem alterar uma desejada situação de equilíbrio entre a oferta e a demanda de água são o aumento populacional e o crescimento econômico, que geram ampliação da demanda hídrica, as mudanças climáticas e os seus efeitos nos eventos hidrológicos extremos e as variações naturais nos regimes pluviométricos, ocasionando secas e inundações mais ou menos severas a cada ano. Esses fatores, associados à ausência de planejamento e de ações institucionais coordenadas e à ausência de investimentos em infraestrutura hídrica e saneamento, desencadeiam a instalação de crises, tais como as que vêm afetando o Brasil nos últimos anos. Então, como podemos reverter a insegurança hídrica? Através da ampliação e manutenção de obras de infraestrutura, aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos, por meio de ações de planejamento, controle do uso da água, monitoramento, operação e manutenção dos sistemas hídricos, incorporando medidas para a gestão de riscos, o que envolve um conhecimento aprofundado da vulnerabilidade e da exposição a eventos extremos, e propondo ações dirigidas ao aumento da resiliência da área, da população e de suas atividades. Nesse contexto de crise hídrica, as ações voltadas para a promoção da segurança hídrica podem ser agrupadas em 2 grupos. Um grupo envolvendo medidas emergenciais, que tem como característica a solução imediata do problema e que são muitas vezes custosas e pouco efetivas a longo prazo. São medidas reativas associadas a soluções paliativas de restrição e suspensão de usos. E um segundo grupo, com medidas baseadas em um planejamento de médio a longo prazo, cujos objetivos são a prevenção e mitigação de impactos futuros advindos de novas crises. Essas medidas incluem ações estruturantes, tanto a nível de gestão, como marcos regulatórios, aperfeiçoamentos na legislação e na articulação institucional e setorial, quanto a nível de melhorias na infraestrutura hídrica de uma região. Diante da complexidade e das adversidades das condições de suprimento de água à população e às atividades econômicas, a ANA e o Ministério de Desenvolvimento Regional lançaram em abril de 2019 o Plano Nacional de Segurança Hídrica. Nessa publicação, as 4 dimensões já mencionadas, humana, econômica, ecossistêmica e resiliência, foram consideradas e combinadas para formar o Índice de Segurança Hídrica. O ISH foi então utilizado para representar graficamente as condições de segurança ou de insegurança hídrica em todo o território nacional. Na imagem da direita, as cores mais quentes representam regiões de maior insegurança, enquanto as cores mais frias representam regiões de menor insegurança ou de maior segurança hídrica. Como esperado, o Nordeste é a região de maior insegurança, enquanto as regiões Norte e Centro-Oeste são as que possuem maior segurança, principalmente por conta da maior disponibilidade hídrica. Após esse diagnóstico, o PNSH define as principais intervenções estruturantes de natureza estratégica e de relevância regional necessárias para garantir a oferta de água para o abastecimento humano e para o uso em atividades produtivas, bem como para melhorar a gestão dos riscos associados a eventos críticos. Em termos nacionais, foram previstos investimentos da ordem de 678 milhões de reais em estudos e projetos, 26,9 bilhões de reais para execução de obras e 1,2 bilhões de reais por ano para operação e manutenção de empreendimentos. As intervenções previstas em Goiás compreendem o Sistema Adutor Corumbá 4, em Lusiânia, na bacia do Rio Paranaíba, o Sistema Adutor de Anápolis, o Sistema Adutor de Águas Lindas, o Plano de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a região metropolitana de Goiânia e o estudo de alternativas para o aproveitamento de recursos hídricos em áreas de baixo grau de segurança hídrica. A imagem da direita ilustra a estação de bombeamento de água do Sistema Adutor Corumbá 4, na divisa entre Goiás e o Distrito Federal. Outra publicação importante, agora no âmbito do Estado de Goiás, é o Plano Estadual de Recursos Hídricos,
cujo objetivo é atuar como um instrumento básico na definição da política de gestão dos recursos hídricos de Goiás. Este plano apresenta diretrizes estratégicas que foram propostas visando dar respostas aos principais problemas relativos aos recursos hídricos no Estado, os quais foram identificados nos estudos de diagnóstico e prognóstico. Essas diretrizes compreendem o estabelecimento da rede de monitoramento hidrológico, o estabelecimento de um sistema de gestão de águas subterrâneas, o fortalecimento da atuação do órgão gestor de recursos hídricos e a capacitação dos comitês de bacias hidrográficas, o apoio na implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, a ampliação do conhecimento hidrológico superficial e principalmente subterrâneo, a articulação da gestão de recursos hídricos com as gestões ambiental e de uso do solo, o desenvolvimento de programas de educação ambiental relacionados à água, a ampliação dos serviços de saneamento, a racionalização do uso da água e a ampliação da oferta hídrica. Considerando essas diretrizes, o PRH foi consolidado em 3 componentes, englobando 18 programas e 52 subprogramas a serem executados. A componente 1, referente à gestão dos recursos hídricos, tem um investimento previsto de R$ 171 milhões. A componente 2 prevê um investimento de 5,3 bilhões em projetos e obras. E a componente 3 propõe programas voltados à ampliação do conhecimento sobre os recursos hídricos como subsídio para sua gestão, com estimativa de R$ 64 milhões. Ao todo, são aproximadamente 5,5 bilhões de reais de investimentos previstos para o horizonte de projeto, no ano de 2035. Concluindo, são elencadas algumas recomendações à CEMAD no âmbito do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás. Estruturar uma equipe para acompanhar a implementação do PRH no Estado, promover a capacitação técnica dos funcionários quanto a temas relacionados aos recursos hídricos, discutir e aplicar critérios de outorga para lançamentos de efluentes domésticos e industriais, em conjunto com os comitês de bacias hidrográficas, aplicar os recursos oriundos de compensação financeira de empreendimentos na gestão dos recursos hídricos, definir usos prioritários quando da elaboração dos planos de bacias estaduais, em conjunto com os comitês de bacias, norteando o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Goiás, e difundir as diretrizes do PRH entre outras secretarias do Estado, para balizar as decisões estratégicas de expansão econômica e preservação ambiental. Nesse módulo, abordamos brevemente sobre bacias hidrográficas, usos das águas e conflitos relacionados a esses usos no Brasil, com alguns comentários a respeito de mecanismos de gestão e intervenções previstas para o Estado de Goiás. Agradeço a atenção e até mais.